Olá! Para você, se você está aqui comigo agora assistindo esta live, significa que você está assistindo no replay. Seja bem-vindo! E o tema de hoje está simplesmente fantástico. Se você tem um potencial e não sabe, essa live é para você. Porque aqui eu vou te mostrar, o potencial que você tem e não enxerga. E eu vou te mostrar como você, como é possível transformar. E eu vou te trazer justamente a história de uma pessoa que era um carregador no almoxarifado e se tornou um grande gerente, do grupo qual trabalhava. Isso é saber, ter pessoas que têm aquele olhar, que identifique, que descubra o potencial que você tem. E você, mulher, que está aí trabalhando, lutando, não consegue ter resultado, não consegue crescer e tá numa roda viva, a tua vida tá só girando e parece que não sai do lugar. Talvez nem você esteja enxergando o grande potencial que você tem. Que uma vez que nós descobrimos esse potencial, a gente também consegue definir e descobrir o nosso propósito. Isso aconteceu comigo e aconteceu na vida dessa pessoa que eu vou contar para vocês hoje, de que como que você consegue sair de onde você está e poder fazer a grande virada no jogo da sua vida. Eu sou Givanete Serra e eu estou aqui para lhe servir e principalmente fazer com que você abra a sua mente e descubra o grande potencial que você tem aí dentro do seu coração e possa transformar não só a sua vida, como também a vida de outras pessoas, levando e compartilhando tudo que você sabe, as suas experiências, transformar a sua vida ao seu redor. E como eu estava falando, o quanto que nós podemos, e quando a gente tem alguém que consegue perceber o nosso diferencial, consegue perceber o que a gente tem de melhor, consegue extrair de nós esse melhor e consegue nos conduzir nesse processo. E nem sempre nós temos alguém que se dispõe a fazer isso naturalmente. Muitas das vezes as pessoas estão tão voltadas ali para ela e a gente sabe que, eu sinto que eu tenho potencial, mas eu não sei como usar esse potencial. Eu não sei como explorar tudo isso, Quando a gente até faz análise SWOT, os pontos fracos, os pontos fortes, será que você sabe identificar o que é que você tem de diferencial? E principalmente, conseguir perceber o que é que te limita, o que é que te impede de fazer com que o que você tem aí para gerar, para mudar o resultado, para virar o jogo da sua vida, que tem lhe impedido de dar esse passo, de ir a um próximo nível da sua vida. Você consegue perceber isso? Você consegue descobrir? Você consegue enxergar esse seu diferencial e o que o impede de dar esse passo? De mudar a sua vida, de fazer essa virada no jogo da sua vida? Como que isso pode acontecer? Que eu quero justamente mostrar para você como que você consegue fazer esse passo, essa transformação. Eu quero justamente... Eu lembro que um dia eu trabalhava numa rede, num grande grupo, numa empresa muito grande que tinham diversas outras empresas, dentre elas um centro de distribuição. E um dia, eu trabalhava numa loja e eu fui, junto com a diretoria. A gente estava fazendo uma visita, que eles tinham feito todo um novo projeto, uma reforma, uma ampliação no centro de distribuição que era imenso. E a gente estava numa visita dessa, no centro de distribuição, e eu lembro bem que a gente passando, e claro, centro de distribuição, um almoxarifado da empresa. E ali havia chegado um caminhão, com os produtos, as caixas com os produtos, e me chamou a atenção o pessoal trabalhando ali, descarregando, porque eu sou assim, eu tenho uma visão de 360, eu observo tudo,
e estavam descarregando esse material, né, todos os produtos, e aí de repente me chamou a atenção um jovem que estava ali de forma muito dinâmica, alegre, motivando, né, os seus colegas ali. Vamos lá, a gente vai conseguir, vamos terminar bem rápido. A gente, sabe, motivando a turma, conduzindo para fazer um trabalho ágil. E eu não via simplesmente a agilidade, eu via a qualidade no que ele fazia. Porque eu observei que as caixas que ele ia colocando, ele fazia de uma forma tão organizada, tudo ali arrumadinho. Não é daquela forma que a pessoa chega e só descarrega, depois vai fazer outra coisa, que é o retrabalho. E observei também que mesmo quando os colegas que não tinham essa visão de organização deixavam as caixas fora do lugar, ele mesmo, atitude, né? Proatividade, ia lá, arrumava e motivando a galera, sorrindo, trabalhando motivado mesmo no trabalho que estava desenvolvendo. Eu achava aquilo muito interessante, me chamou a atenção. Detalhes que fazem muita diferença. E talvez você tenha detalhes que façam a diferença e não percebem. Ele tinha proatividade, tinha motivação, entusiasmo, espírito de equipe, porque ele motivava, ele incentivava, vamos lá, a gente vai conseguir, vamos fazer assim. Ele dava um direcionamento, ele orientava algumas coisas de que forma fazer melhor, vamos fazer assim. E foi assim, momentos ali tão rápido, mas que marcaram. E a gente, né, durante o processo lá da nossa visita, a conversa, eu parei para... Antes de ir embora, eu cheguei, passamos perto do encarregado deles, e eu perguntei, esse jovem, ele, qual? Eu mostrei, ele disse, ele trabalha muito bem, né? Ele disse, tá pouco tempo aqui na empresa. Perguntei o nome, ele falou, né, o nome, sobrenome, e tudo bem. E terminou nossa visita, voltei para a loja, né? Voltamos para a loja, né? Tivemos um almoço e tudo, né? De gerentes. E passado alguns dias, a minha loja precisou, né? De alguns colaboradores e eu, claro, imediatamente mandei a solicitação para o RH, transferi aquele jovem que eu vi de forma muito dinâmica e que eu percebi também que tinha muito potencial, trazer para a minha loja, pedir para transferir. E eles transferiram, né? O RH prontamente atendeu, né, minha solicitação. E uma vez que aquele jovem na minha loja, não falei que foi eu que chamei, nem nada, simplesmente veio a transferência. E dali eu fui comprovar se ele tinha realmente esse diferencial. E a partir de então passei a delegar algumas coisas, cobrar algumas coisas, direcionar para fazer algumas atividades que estavam fora da alçada a qual ele foi designado. E eu observava como ele reagia. Ele, não, sim senhora, pode não, eu não sei fazer. Tinha coisas que eu pedia para fazer. Ele disse, dona Giovanete, eu nunca fiz. Mas não se preocupe não, porque eu aprendo rapidinho. A senhora me ensinar, mas pode deixar, se ela estiver muito ocupada, eu vejo lá com a pessoa responsável, ele me ensina e eu vou fazer. Não se preocupe não. Olha só a proatividade. Mesmo que ele não tivesse habilidade, mesmo que ele não tivesse o conhecimento daquele setor, ele prontamente se predispunha a aprender. Ia lá e fazia bem feito. E assim foi, né? Eu pedia para passar do horário, às vezes, não, você pode vir no outro horário. E foi colocando situações que eram diferentes e ele reagia sempre de forma positiva. Assim como eu fazia com outros, né? Eu estava sempre testando os meus colaboradores para descobrir esses potenciais. Por quê? Eu gosto de preparar as pessoas sempre... Tá no sangue, ó. Eu sou professora... Eu venho de uma família de professores, mãe professora, tias professoras, sempre gostei de ensinar, né? E tá no sangue, né? Poder ensinar e transformar a vida das pessoas, porque esse é meu propósito de vida. Poder transformar a vida das pessoas que passam pela minha vida, passam pelo meu caminho. E até que um certo dia, a diferença, até vou contar de uma outra pessoa que também não soube reagir de forma positiva, né? Um dia eles... Dona Giovanete, eu posso falar com a senhora? Aí eu fui, né? Levei na minha sala, a gente conversou. E até a forma como ele questionou fez a diferença. Ele até questionou, posso lhe fazer uma pergunta, se a senhora me permite? Só para eu entender. Eu percebo que a senhora pede muitas coisas para mim, né? E às vezes não para os meus colegas. A senhora me desculpa, só para eu entender mesmo, né, senhora...
tá acontecendo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa de errado, por que a senhora tá me cobrando tanto? Aí eu disse, olha, parabéns até pela forma como você questionou, porque teve uma outra pessoa também que eu achava que tinha potencial, e eu estava ali também fazendo os testes, ele veio e eu percebia que ele sempre que eu delegava, ele fazia, na minha frente não, mas por trás tinha câmeras, né, olhava tudo, via a reação, via gestual, e aí me confrontou, né, porque eu fazia aquilo. Eu achava que você tinha potencial para crescer, mas eu vejo que não. Né? Então, eu acho que nem dá para continuar na minha equipe e transferir para uma outra loja. Sim, fiz isso. Porque quem não quer crescer, sinceramente, não dá para ficar do meu lado, porque eu sempre busco crescer. E ele, diferentemente, abordou de forma muito respeitosa e queria entender e não confrontando. E eu disse, olha, eu observei, eu vi você trabalhando no outro setor, trouxe você para minha loja, e eu percebi que você tem muito potencial para crescer. Eu sei que você quer ser, né, quer estar aqui no meu lugar, quer ser um gerente, não é verdade? Ele, não, dona Giovanete, de forma nenhuma. Eu jamais vou querer tomar o seu lugar. Eu disse, não, você não vai tomar o meu lugar. Até porque eu não quero ficar muito tempo aqui, eu quero crescer. Eu tenho planos, eu tenho projeto, eu tenho objetivo de crescer. E aqui não é o meu lugar. Meu lugar é sempre mais, né? É sempre crescer. E eu percebi que você tem esse potencial para se tornar esse gerente. Ele disse, eu, dona Giovanete, como assim? Não, eu não. Eu não tenho nem conhecimento, eu nunca estudei para isso. Eu disse, não se preocupe. Uma coisa que você tem de diferente é a sua atitude, proatividade, você é dinâmico, você tem um espírito de equipe, você tem muito potencial para isso. Ele disse, não, você deve estar enganada. Você está enganada, não, essa pessoa não sou eu, só deve estar vendo errado e tal. Eu disse, eu vou te perguntar. E a gente conversou um pouco, né? Mostrei que sim, ele tinha potencial, e sim, ele podia crescer, e sim, ele tinha todas as condições para crescer na vida, mas ele não tinha visão de futuro. Era aquela pessoa que era assim, dinâmica, tinha uma qualidade, mas ele só tinha visão do agora. Ele disse, dona Giovanete, eu nem penso no futuro. Nem penso, porque eu não quero me decepcionar, eu sou aquele famoso, né? Eu sou pé no chão, eu sou realista, brinquei com isso, olha. Quem tem pé no chão é a árvore, né? Que tá ali, as árvores que estão ali fixa no chão e não se move. Só se move se cortar e aí ela morre. Então, essa história de pé no chão, não tem esse pé no chão. Tenha um pé adiante, um pé no futuro, um pé... Porque você pode sim crescer. Ele disse, dona Giovanete, minha realidade é outra. Eu disse, a gente não... pode mudar a nossa origem, não dá para mudar o nosso passado, não dá para mudar o nosso início, mas saiba você que você pode sim mudar o seu final. Ele disse, a senhora falando assim, e aí eu vou te fazer uma pergunta que vai ser muito importante pra gente, o próximo passo, para o seu próximo nível. Eu disse, você quer se tornar um gerente aqui? Assumir o meu lugar? Ele disse, não, dona Giovanete, eu não quero assumir o seu lugar. Eu disse, eu quero preparar alguém, deixar alguém pronto, para quando chegar a minha hora de ir para o próximo nível, você está pronto para assumir. Ele disse, mas a senhora acha que eu tenho condições de ser um gerente de uma loja como essa? Eu disse, sim, você tem. Claro, precisa passar por um processo, precisa aprender muitas coisas. Precisa aprender ferramentas, precisa de processo, precisa de atitude, comportamento e várias coisas que só se você decidir e querer passar por esse processo, porque se você decidir e quiser realmente essa oportunidade, eu vou investir meu tempo, eu vou preparar você. Ele murchava assim... Ao passo que às vezes ele vinha pra frente acreditando e às vezes ele se confrontava com ele mesmo, não via esse potencial. Eu disse, não sei, dona Giovanete, eu vou lhe perguntar só mais uma vez. Você quer se tornar um gerente? Ele disse, eu quero, a senhora me fez querer, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu disse, não use mais. Eu disse, você quer? Ele disse, eu quero. Ótimo, então você já deu o primeiro passo, o querer. Porque passar por um processo, pagar o preço, não é fácil. E eu quero te preparar, eu vou investir o meu tempo, né? E você estando aberto para se permitir passar por esse processo, né? Já era uma mentoria, né, que eu estava fazendo ali com ele. Eu vou lhe ensinar
Ele disse, foi interessante que ele falou, dona Giovanete, eu não consigo ver esse potencial todo que a senhora está falando aí. Eu não consigo ver que eu tenho tudo isso que a senhora falou, mas se a senhora... E ele falava assim, gostava que ele falava olhando nos meus olhos. Eu gosto disso, eu gosto do olho no olho. Eu sinto verdade, né? Eu sinto a pessoa, né? Eu sinto não... Porque não é só o que nós falamos, é o que a nossa expressão, o nosso olhar também, ele tem que estar ali, ó, concomitantemente com o que você fala. E ele falou olhando nos meus olhos, né? Eu não me vejo assim, não vejo esse potencial todo, não acredito que eu possa ser esse gerente, mas eu confio na senhora. A senhora é muito responsável, eu vejo seu trabalho, a senhora tem um trabalho com respeito com todos nós colaboradores. E eu vou acreditar na senhora. Se a senhora está vendo isso, que eu não estou vendo, né? Por isso aqui é o nosso título, o seu potencial que você não enxerga. Muitas pessoas não enxergam o seu potencial. E ele disse, eu vou confiar na senhora. Se a senhora está vendo, então conte comigo. Eu quero sim aprender. E vamos lá, né? Ver o que vai dar. Aí eu disse, vai dar o seu futuro, um futuro promissor. Se você seguir o que eu lhe orientar, você vai crescer muito. Aí ele agradeceu, né? Saiu de lá, gente, parece, né? O trabalho ficou ainda com outro sentido, porque ele já começou a vislumbrar um próximo nível na vida. E ele estava ali num setor que, né, era muito básico. E aí ele foi passando, você leu alguns livros, e não, tudo bem, o que a senhora disser eu vou fazer. Ele se propôs. A partir de então, eu passei a monitorar, a conduzir, dando dicas, né? Ensinei desde postura, né? A forma de falar, a comunicação assertiva. Por que a comunicação assertiva? Para que ele pudesse também trabalhar o network, sair somente... Porque, ó, não sei se você já ouviu falar, mas nós somos a média das 5 pessoas às quais nós convivemos. Então, fez ele perceber que as pessoas que ele estava ali convivendo eram pessoas que não tinham visão de futuro, de crescimento, de mais. Então, ele disse, não, eu preciso me relacionar com pessoas que queiram crescer, que tenham visão de futuro, que tenham atitude também, que levem a esse próximo nível. Fui conduzindo a sua apresentação pessoal, o cuidado com o uniforme, o gestual. Às vezes ele era muito hiperativo, né? O saber controlar e as emoções. E fui fazendo com que se relacionasse com os nossos supervisores, com outros gerentes, para que ele já começasse a viver num ambiente que ele futuramente iria fazer parte, para que ele começasse a pensar, sentir, né? E agir como esse futuro gerente. E ele foi aprendendo, não foi que foi fácil? Não foi, nem para mim, nem para ele, mas ele se permitiu. E isso é muito importante para quando nós passar por um processo de sair de onde estou para um próximo nível na nossa vida. E é isso que eu quero justamente, se tá fazendo sentido para você que está aqui, ó, já compartilha com outras pessoas, chama mais pessoas para essa aula de hoje. E eu quero coraçõezinhos, tá bom? Tomar uma aguinha aqui. E assim foi, né? Durou um bom tempo, claro. E eu fui passando, e ele foi mudando, as pessoas perceberam, dizendo, Giovanete, o pessoal disseram que eu tô diferente. Alguns estão dizendo que eu sou puxa-saco da senhora, porque tudo que a senhora pede eu faço. Se a senhora me chama atenção, eu prontamente... Eu não retruco, eu fico defendendo a senhora, tá me chamando de puxa-saco. Isso faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de quando nós nos permitimos mudar. Porque as pessoas que ficam lá atrás, elas não vão te apoiar, elas vão te criticar. Sabe por quê? Não é porque elas acreditam naquilo, é porque elas não querem que você cresça. Elas não querem que você se destaque. Elas não querem que você saia daquele ambiente dela. Não quer que você saia daquela comunidade de perdedor. Ele disse, eu nunca tinha pensado por esse lado, nunca tinha pensado dessa forma. Eu disse, é assim. Agora você tem que tomar a decisão, se quer continuar ouvindo eles ou quer continuar ouvindo alguém que quer te levar ao próximo nível. Não, com certeza eu quero ir para o próximo nível. E continuou.
E eu estava numa das grandes, principais lojas, a principal loja do grupo, e fui passando por outras lojas também, e não me acompanhou, claro, ficou lá naquela loja, e sempre que tinha algumas situações, ele me perguntava o que é que eu devo fazer, como é que eu devo agir, tem tal situação, e eu nunca fui de dar resposta, eu fazia com que ele descobrisse o que ele mesmo precisava fazer, porque isso, gente, é muito importante para que você desenvolva a sua autonomia. Opa, mexi aqui no celular. Desenvolva a autonomia, desenvolva a sua autorresponsabilidade, principalmente saiba tomar as decisões certas que te levem a alcançar o seu objetivo. Tendo em vista que ele estava saindo de uma realidade, né, que eu costumo dizer que é o ponto A, para um ponto B, que era se tornar um gerente. Então, passar por esse processo precisa que você não pode ficar dependendo do seu mentor, dependendo de alguém que te diga o que fazer, mas alguém que te ensine a pensar por você mesmo, para que você saiba tomar as decisões certas dentro de um planejamento. Ensinei a ele a ter disciplina, organizar o seu dia para que ele se tornasse produtivo e que principalmente conseguisse dar conta da sua atividade e que tivesse tempo livre para fazer outra atividade que ele pudesse aprender para ir para o próximo nível, e assim ele ia fazendo. Então, cuidado com quem você está ouvindo quando você passar por esse processo, rumo à jornada ao topo da sua vida, né? Rumo ao próximo nível da sua vida. E mesmo indo para outras lojas e tudo mais, gente, tudo na vida tem os seus altos e baixos. E eu passei por isso. Teve um certo dia que eu fui chamada na diretoria da minha empresa, e eles e olha, tava assim, tinha toda uma reunião, e sempre que ia pra uma loja, né, eles passavam de forma diferente nesse dia. Eu digo, meu Deus, será que eu tô indo embora, né? E normalmente eu que peço a conta. E eles me chamaram e me entregaram um desafio. Eles me comunicaram que eu ia para uma outra loja. Gente, eu sempre trabalhei em lojas top, né? Gerenciei equipes que eram para público A. E de repente, eles me comunicaram que eu ia para uma loja. Como é que eu posso dizer? A pior loja do grupo, tá? E eu já sabia que havia um projeto que essa loja seria desativada, ela ia fechar. E pra mim, na hora que foi comunicada, eu fiquei estupefata, fiquei sem reação. E eu, como assim? Eu não conseguia me ver naquela loja. E podemos contar com você? Na hora, eu disse, gaguejando, sim, pode contar comigo. E por ser uma loja pequena e tudo mais, e até disseram, olha, nós estamos lhe enviando para essa loja, mas ainda a gente está passando por todo um processo e ainda não tem um subgerente, provavelmente a senhora tem que ficar um pouco mais de tempo e tudo mais, tem alguém lá de confiança com você. Aí eu disse, olha, então se não tem ainda o subgerente, eu posso indicar uma pessoa para ser meu subgerente? Eles podem. Como eles falaram, não tinha ninguém disponível, né, que pudesse ir para essa loja comigo. E aí eu indiquei, se traz essa pessoa assim, assim, assado. Eles, mas ele nunca trabalhou com essa função. Ele já foi promovido para vários, né, em todos os setores, mas ainda não está preparado, não passou por um processo seletivo, ainda não está preparado. Não se preocupe, eu treino ele, até porque eu vim preparando para isso, né? E disse, a senhora treina? Eu disse, eu treino, eu preparo ele, eu vou torná-lo esse meu subgerente. Tudo bem, se a senhora assume essa responsabilidade, eu disse, assumo, deixe comigo. E eles até se surpreenderam e transferiram, né? Eu fui para essa loja, ele foi também como meu subgerente, e a gente ali, né? E gente, eu vou confessar para vocês, olha aqui até na expressão do corpo já fala o quanto esse momento que eu atuei nessa loja foi desafiador. Foi assim, como a gente costuma falar, né, na igreja, foi um deserto que eu passei. Para quem sempre trabalhou com o público A, de repente eu estava numa loja que não tinha nada a ver comigo, tinha um perfil. E foram, acho que quase 3 semanas ali, eu vou falar de sofrimento, foi difícil. Eu saía de casa com muita
Digo, meu Deus, vamos lá, mais um dia de trabalho, até porque eu tinha um compromisso, mas eu tinha uns projetos, mas ainda não estava pronto para que eu desse esse passo. E a cada dia que eu ia... E eu sou do tipo da pessoa que, independente, nem sempre dá para fazer o que a gente ama, né? Como a gente é adulto, a criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E ali era uma situação que eu precisava fazer, porque eu tinha meus compromissos, né? Família, filhos, eu não podia abrir mão daquilo ali. E mesmo quando eu faço algo que não é exatamente o que eu amo fazer, mas eu aprendo a amar aquilo que eu faço. E eu não estava conseguindo amar aquele trabalho naquele momento. E passou a primeira semana, passou a segunda, e a cada dia que eu ia me arrastando. E nesse processo eu fui ensinando tudo ali para o meu subgerente, preparando ele, ensinando com muita paciência, porque eu tinha também eu havia assumido essa responsabilidade. E eu sou assim, quando eu assumo a responsabilidade eu faço. E quando chegou ali, estava na terceira semana, teve um certo dia, assim, era uma sexta-feira, eu tinha trabalhado o dia todo. E ali eu tomei uma decisão. Eu disse, não dá, pra mim não dá. Aí eu disse, já deu o que tinha que dar aqui. E ali eu tomei a decisão de que eu ia pedir as minhas contas, ia sair, não tinha como ficar mais. Eu estava sofrendo, eu estava angustiada, não estava sentindo o meu trabalho render, produzir, porque eu não estava me sentindo bem. Eu não estava bem comigo mesmo. E claro, quando nós não estamos bem conosco mesmo, a gente não está feliz e não está satisfeita com o que você faz, tudo ao seu redor, ele vai refletir da mesma forma. Então o ambiente não estava legal. Mesmo eu dando sempre cumprimento com muita responsabilidade. E nessa sexta-feira, eu até pedi para o meu subgerente chegar mais cedo, porque eu ia comunicar que na segunda eu ia pedir meu desligamento, que ele se preparasse. E eu lembro até que ele chegou realmente mais cedo, a gente ficou ajustando tudo, e a gente foi para nossa sala e começou a chover, né? Eu até precisei sair mais tarde, porque não foi uma chuva, foi uma tempestade que não tinha nem como eu sair. E foi perfeito para que a gente pudesse conversar ali com muita tranquilidade. Eu chamei e comuniquei, né, que eu estava saindo, que eu ia pedir as contas, que aquela realidade ali não era para mim. Eu não estava me sentindo bem, eu estava infeliz, eu não estava insatisfeita. E comuniquei. Ele me ouviu, né, e foi assentindo com a cabeça. Ele disse, entendo, dona Gilvanete. E aí ele fez uma pergunta, né, e fez uma afirmação na realidade. Ele disse, a senhora vai desistir? Aí eu disse, logo a senhora? Aí eu, sim, não é desistir, eu só vou seguir outros planos. Ele disse, sim, é desistir. A senhora vai desistir porque aqui não é a loja que você está acostumado, não é o tipo de trabalho que você está acostumado, é uma outra realidade, é um desafio diferente. E ouvir a senhora falar, que eu tô vendo a senhora, eu tava vendo esses dias, mas não tinha essa liberdade para falar, né? Porque a gente tem nosso relacionamento sempre foi muito ali, por mais que eu estivesse mentorando e preparando ele para um próximo nível, não tinha essa intimidade, né? No começo eu não tenho essa intimidade para... Eu percebia que a senhora não estava bem, mas não tinha essa liberdade para falar, né? E chegar e conversar com a senhora. Mas como assim, a gente está aqui conversando, a senhora me permite? Eu disse, não, tudo bem, pode falar. Disse que eu não lhe vejo essa pessoa, eu não lhe vejo essa profissional que desiste. Não foi isso que a senhora me ensinou. E eu não estou conseguindo lhe reconhecer. A senhora já parou para pensar que a senhora sempre trabalhou nas melhores lojas do grupo e sempre gerou muito resultado, só tem uma trajetória incrível, as pessoas lhe referenciam. Eu converso com muitos outros gerentes, muitas outras pessoas, e eles falam, admiram a senhora pelo que a senhora faz. Eu disse, é a senhora não sabe, mas a senhora é referência para muitos gerentes. Os seus resultados são incríveis. Onde a senhora chega, a senhora transforma, bate meta, a senhora se destaca, a sua postura, o seu posicionamento, a forma como a senhora fala, a senhora é referência para muita gente. Para mim é referência. Para mim é um espelho. E lhe vendo falar assim, em desistir, eu não consigo lhe ver assim.
senhora já parou para pensar que a senhora sempre realizou trabalhos extraordinários em todas as lojas do grupo? Por que será que eles colocaram aqui? Eu disse, acho que essa loja vai fechar, né? Então, para me deixar ligar. A senhora disse, eu não vejo dessa forma. Eu acredito que, como você sempre gerou tantos resultados positivos, para mim eu vejo assim do tipo... Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vim, né? Ela me chamou para ser o seu subgerente, que eu disse, eu vou construir uma história de sucesso junto com a minha mentora, junto com a pessoa que me acordou para a vida. E a senhora vai me largar aqui assim, sozinho? Vai me abandonar? Eu disse, não vou te abandonar, você tá pronto, agora faz, né? Faz o teu voo, dá o teu voo, né? Faz o teu voo. Ele disse, essa é a oportunidade. Veja como uma oportunidade da senhora consolidar. A senhora me ensinou a sempre consolidar a minha marca, o meu nome. E agora só tem a oportunidade de consolidar o seu nome. Consolidar a sua marca, mostrar que independente do público, independente do tipo de cliente, independente do tipo de loja, a senhora pode sim também gerar todos os resultados positivos que você tem conseguido até hoje. Gente, eu nunca tinha visto dessa forma. Eu nunca tinha percebido por esse lado. E olha de quem eu estava ouvindo. Daquela pessoa que eu havia chamado na minha sala, que também passou por um momento de virada na vida dele, quando ele disse sim e queria aprender, se tornar, ir para um próximo nível na sua vida. E aqui nesse momento ele estava proporcionando o meu momento, o momento da minha virada, a virada do jogo da minha vida. Sabe? E eu olhava para ele assim e dizia, meu Deus, olha quem eu transformei. Ver aquele meu mentorado, né? Sendo ali naquele momento o meu mentor também. E sempre que eu lembro, que até quando isso a minha é um dos gatilhos mentais de quando está difícil, e eu passei por esse momento difícil, e ele foi aquele que me estendeu a mão e disse, se a senhora aceitar vencer mais esse desafio de consolidar mais uma história de sucesso, eu estou com a senhora e conte comigo. Pensa bem se a senhora vai querer levar na sua trajetória uma desistência ou mais uma vitória. Gente, confesso que enquanto ele falava, eu sou uma manteiga derretida, as lágrimas rolaram, e ele é uma pessoa muito fria, né? Como ele mesmo diz. Eu vi as lágrimas nos olhos dele também. Ele disse, não desista, dona Giovanete, a gente vai vencer. E naquele momento a gente deu um abraço e ele disse, confie em mim, a gente vai conseguir mudar essa realidade, vamos conseguir mudar a realidade dessa loja e vamos mudar também. Já viu como esse pessoal aqui, eles estão tudo ali tão acomodado, assim como a senhora me acordou, vamos acordá-los, vamos mudar essa história. Mas como eu sou uma mulher de decisão, aquilo que eu decido, dificilmente eu volto atrás. Ele disse, olha, hoje é sexta-feira, normalmente a gente tirava plantão, né? Eu trabalhava num dia, o dia todo, e no outro dia era ele, assim que funciona, né? Quem trabalha com varejo, né, tem isso. Ele disse, faz o seguinte, dona Giovanete, tire o final de semana de folga, pense, reflita, deixa que eu fico aqui, deixa que eu seguro a onda. Não, mas eu vou ficar o dia inteiro, não se preocupe, eu seguro. Eu fico aqui sábado, segunda-feira, a senhora, que era onde a senhora ia pedir, né, seu desligamento, a senhora me dá uma resposta. Pense e reflita. E eu fiz isso realmente, né? Eu vim, quando a gente terminou de conversar, a chuva já tinha amenizado, e eu fui, na volta para casa, foi uma viagem tão longa que eu vim realmente, aquelas palavras foram ressoando, né, para mim. Eu fiquei relembrando toda a minha trajetória na empresa, e realmente eu já tinha o nome, contanto quando eu me apresentava, né, para alguém que não me conhecia, eu sou Giovanete, a senhora que é a dona Giovanete. Eu disse, eu não sei se é essa Giovanete que você ouviu falar, mas eu sou sim a dona Giovanete. E eu percebi que realmente eu tinha construído uma trajetória, como é que eu podia desistir. Num certo momento,
de reflexão, eu parei o carro, né? Porque a mente estava tão viajando. Respirei fundo, pensei, deixei aquelas palavras, né, fazerem sentido. E depois voltei, né? Chorei, chorei porque eu estava tendo um choque, né, ali de realidade na minha vida. Alguém me sacudiu e mostrou que eu podia muito mais, de alguém que eu nem esperava, né? E passei o final de semana, depois ali naquele momento assim, eu tomei a decisão de que não iria desistir e que ia mudar, ia virar esse jogo. E passei o final de semana elaborando, preparando alguma coisa de o que eu podia fazer, né? Porque a gente nunca faz nada simplesmente sem planejamento. Não basta só a decisão. Eu tomei uma decisão, sim, e precisa de planejamento. E eu passei o final de semana planejando o que eu iria fazer para mudar, para virar o jogo. E quando eu cheguei na segunda-feira, já foi com uma estratégia de ação. E mostrei tudo aqui, já cheguei com outro olhar, com um entusiasmo. A gente reuniu e ele disse: essa é a Dona Giovanete que eu conheço. Foi essa que me preparou para chegar onde eu estou. E eu sei que eu não vou muito mais longe, porque eu vou colar na senhora, porque eu quero sempre aprender cada vez mais. E junto a gente reorganizou. Passado alguns dias, depois de deixar tudo estruturado, reunimos aquela equipe, que ali era uma equipe. Mostrei todas as transformações que iriam acontecer, o que seria implementado a partir de então. E ali, gente, a gente consolidou um time campeão. E foi maravilhoso ver a postura de uma equipe que estava ali só ouvindo mais uma reunião e do time que no final estava com uma postura, com os olhos brilhando, né? Como diz, com sangue nos olhos, pela oportunidade de fazer parte de uma história de sucesso. E foi incrível, no final dessa reunião, ouvi da senhora que cuidava da parte de limpeza. Ela disse: eu sempre ouvia falar da senhora, Dona Giovanete. E até quando a senhora chegou aqui, eu não vi tudo isso que tinham falado. Aí agora, depois dessa reunião, eu disse: agora sim. É essa Dona Giovanete que eu tinha ouvido falar, que aonde chega ela transforma, ela muda, e eu ainda não tinha sentido isso. Olha só, gente, se eu tivesse desistido, pessoas que estavam ali com uma expectativa de poder aprender comigo, eu ia abandonar. Gente, e foi um processo. Quem não aceitou tudo que aconteceu, olha, tá aberto hoje, quem quiser achar que não vai conseguir se enquadrar nessa nova forma de trabalho, tudo bem, eu entendo, aí eu peço para ir para uma loja que você possa ali desenvolver a sua forma de trabalho, porque aqui vai ser diferente, porque não basta só dizer que vai fazer, tem que fazer, e as pessoas precisam, a gente cedeu as mãos, a gente fez aquilo ali, né, loja X, vamos vencer, e realmente vencemos, e realmente a gente passou por todo um processo. Ai, gente, a primeira reunião que nós tivemos após esse processo, os 30 dias depois, acho que não, tinham 15 dias restante do mês anterior, né? Mas o primeiro resultado, após todo esse processo, que a gente tinha uma reunião todos os meses, né, mensal, com todos os gerentes. Eu lembro que não me passaram os resultados nossos, que antigamente até falava, olha, ficou assim, ficou assado, não quiseram me falar. E houve a reunião dos gerentes, eu fui para aquela reunião ali, né, eu e meu subgerente. Deixamos uma pessoa responsável, fizeram questão que fossem nós dois, que normalmente ia um ou outro, e que se estivessem nós dois. Foi uma reunião assim, e, gente, quando nós chegamos nessa reunião, estavam todos os gerentes. E é a primeira vez que eu vi presente a diretoria. Dos setores financeiros, os diretores mesmo, o dono da empresa, né, lá da holding, estava presente. E nós tivemos a grata surpresa, deixaram nossa loja para o final, né, mostrando os resultados. E tinham premiações, tinha um negócio de troféu e tudo. Qual a minha surpresa? Eu e o meu subgerente fomos chamados no palco, ovacionados, né, e recebemos o troféu da melhor loja. Nós tivemos os melhores índices,
tanto de atingimento de meta, quanto de redução de custo, acuracidade, atendimento. Eu ouvi da boca dos meus diretores e até do dono, que raramente aparecia, os elogios. O dono, ele disse, eu recebi a ligação de um amigo que mora no condomínio ali próximo, elogiando o atendimento e perguntando o que aconteceu nessa loja. Porque tinha esse atendimento, um diferencial, taranana, e ali, gente, aquele ali foi um marco. E todas as mostraram os elogios, o reconhecimento, que o atendimento tinha mudado, o ambiente da loja tinha mudado, tudo tinha mudado. E era o mesmo local, eram mesmos colaboradores, só uma pessoa que eu mudei, porque uma disse que não dava, não ia se encaixar, e eu transferi, fiz os ajustes, construí um time campeão. E fomos ovacionados e recebeu o troféu. Gente, pra mim me emociona, porque aquele troféu, ali eu caiu a ficha, sabe? Que bom que eu não desisti. Que bom que eu tive alguém do meu lado que segurou na minha mão e não me deixou desistir quando estava difícil. E mais do que nunca eu entendi o que significa um troféu. Porque ali passou um filme quando eu segurava aquele troféu assim, enorme, né? Que a gente ficava na nossa loja mostrando quem tinha sido a melhor loja e tudo mais. O troféu, né? E principalmente eu olhar nos olhos do meu subgerente e ver os olhos dele brilhando. Sabe aquele pavão? Ele tava assim, peito tufado, os olhos brilhando e o sorrisão feliz. Ele nem acreditava que ele estava ali. Aquele menino que estava carregando caixa não almoxarifado estava no palco recebendo um troféu de resultados como um subgerente, junto com a sua gerente. E eu vi ali nos olhos. E eu entendi o que significava aquele troféu. Me emociona porque eu vi quantas pessoas também foram transformadas. Eu entendi que o troféu não é aquele objeto que a gente carrega. O troféu são as vidas que nós transformamos quando nós nos propomos a entregar o nosso melhor, a servir, né, ajudar, levar a nossa mensagem, compartilhar o que nós sabemos, se cobrar, se permitir fazer parte de uma trajetória de sucesso. Para mim é isso que significava aquele troféu. Pessoas sendo transformadas. E ele se confirmou quando nós voltamos para a loja. E eu vi nos olhos dos meus colaboradores a felicidade deles não serem vistos como funcionários da pior loja, mas os funcionários de um time campeão. De um time campeão. E mudar o olhar, mudar a percepção, a realidade deles e o quanto eles aprenderam. E eles anotavam tudo que eu orientava, o que precisava ser feito, passaram a estudar. Eu vi aquela senhorinha lá dos serviços gerais, né, que fazia a limpeza, ela estudando, ela vinha, ela perguntava as coisas para mim, porque ela estava ali aprendendo, sabe? Aprendendo. E eu achava que o que eu sabia era óbvio. Que o que eu sabia não era nada, não fazia diferença. Mas o que cada um de nós tem de conhecimento, tem de experiência, pode ser um milagre de outra pessoa. E ali eu estava sendo essa profissional que estava fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E aquilo ali foi assim, muito marcante. Esse é o troféu que a gente pode receber na vida. Ser esse milagre. No óbvio que é para mim, ser um milagre de outras pessoas. E qual, né, passado alguns meses, né, não fiquei muito tempo ainda lá, a nossa empresa estava com um grande projeto, construindo uma mega loja do grupo. Mega loja porque ela tinha seriam vários setores dentro.
E qual a minha surpresa, gente? Sabe? Esse é o troféu, o verdadeiro troféu. Qual a minha surpresa? Que eu e aquele meu subgerente fomos indicados para serem os gestores daquele empreendimento, daquele projeto. Nós seríamos os dois gerentes, o gerente e o subgerente, que iríamos administrar aquele mega projeto. Fiquei sabendo depois, né, que era um cargo que estava sendo disputado por vários colegas. Todos queriam ser o gerente daquela mega loja. E eu estava numa lojinha pequena, eu já até dizia, nem vou cogitar ir para lá. Isso mostra que são os seus resultados que falam por você. Não é o que você fala, né? O que você faz e os resultados que você gera. E os resultados que nós tivemos quando a gente... não foi nessa reunião até, desculpa, mas foram tantos momentos marcantes, tanto momento de virada, que quando foi anunciado que eu e ele seríamos o gerente, e depois a gente participou de uma reunião com a diretoria, né? E ali eles disseram que nós seríamos e teríamos carta branca. Olha só, gente, carta branca. Nós iríamos organizar desde o layout, como é que ia ficar melhor, participar do projeto, o layout, a organização, a contratação do pessoal. Me deram carta branca para contratar. Olha, dona Giovanete, a senhora já passou por várias lojas do nosso grupo. Deve ter pessoas que a senhora queira trabalhar, a senhora tem a liberdade de montar o seu time. Gente, olha só. Eu ia montar tive a liberdade de montar o meu time de todos os setores que iria funcionar. E dali, de todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, foram poucos os que eu chamei para transferir, para trabalhar comigo. E eu disse, eu prefiro contratar pessoas novas. Aí eles disseram, tudo bem. Aí reuni com o RH, falei o perfil que eu queria. Eu entrevistei as pessoas que iriam trabalhar comigo, porque eu queria transformar. E eu escolhi pessoas que não tinham experiência. Primeiro emprego, para dar oportunidade, porque eu sei que primeiro emprego, claro que infelizmente não são todos, né? Mas o primeiro emprego a pessoa vem com uma oportunidade. E eu quis desenvolver todo aquele time. E a gente construiu um time campeão. Claro, eu não, porque o meu subgerente já estava ali preparado também para ensinar, para seguir tudo aquilo que era... Ele era muito obediente, muito respeitador. E sempre vamos junto, vamos lá, vai dar certo. Foi um desafio. A gente junto administrou, liderou mais de 160 colaboradores, né? Porque era uma estrutura com vários setores, vários departamentos. E a gente conseguiu juntos liderar esse time. E transformamos e desenvolvemos um time autorresponsável, né? Também com autoliderança, porque eles sabiam tomar decisões. Muitas das vezes precisava me ausentar da loja, eram reuniões, eram compromissos, e eu deixava o time. Gente, sabe o que é um time que você sai e tudo continua funcionando redondinho? É fantástico. Isso é autorresponsabilidade, é autoliderança. E foi isso que nós desenvolvemos. E consolidamos. E era um time, assim, também recordista em meta, superou as expectativas, né? Mantinha um ambiente, um atendimento diferenciado. Porque quando a gente chega a um próximo nível, a gente quer ir para um próximo. E assumir esse desafio, né? Deu medo? Deu. Mas a gente tem que estar ali, ó. Encontrar um medo maior para que a gente possa ir, né? Se desafiando cada vez mais. E essa, gente, é a história, né? De como as pessoas, todos nós temos potenciais. Às vezes a gente não consegue perceber e descobrir. E a história daquele jovem, um carregador, né, do almoxarifado, que se tornou um dos grandes gerentes do grupo que eu trabalhava. Depois de um tempo, como eu tinha um projeto, né, de trabalhar com o que eu trabalho hoje, né, montar minha consultoria, minha empresa, eu pedi as contas, né, e ele se tornou, sim, saiu, né, deixou de ser apenas subgerente, se tornou um gerente de várias outras lojas, né, e construiu sua história de sucesso. Que potencial, o que é que eu preciso, Giovanete, para descobrir o meu potencial?
Gente, fez sentido para você? Quais foram os insights que você teve aqui? Compartilha aqui comigo. Quais foram os insights? E o que é que você precisa fazer para que eu possa descobrir o meu potencial? Primeiro ponto, faça um autoconhecimento. É preciso que você desenvolva o seu autoconhecimento. Identifique o que é que você tem de diferencial. O que é que você sabe fazer. E não fica aqui não. Anota, escreve esses seus diferenciais. E relaciona o que limita você de dar um passo para ir para o próximo nível da sua vida. O que é que tem impedido você de conseguir fazer, ser e realizar o que você deseja? O que é que tem sido limitante para você? Que são as crenças, né? O que é que você acredita que te impede? A partir disso, você vai buscar desenvolver a proatividade, a atitude. Se você observou aqui, né, várias situações que eu identifiquei nessa pessoa, né, que tinha esse potencial, que eu consegui conduzir, né, mentorei ele para que ele se tornasse esse profissional de sucesso. E a atitude é o compromisso, é a responsabilidade, é o respeito e principalmente a visão de servir e se permitir passar por esse processo. Algumas vezes estava difícil, lembra que eu falei? Ele dizia ali, tinha gente que me chamava de puxa-saco, de não sei o que, né? De várias outras coisas que ele estava ali achando que estavam. Chegaram até a cogitar que a gente tinha um relacionamento, tinha sim um relacionamento de propósito de vida, de um propósito de responsabilidade, de crescimento. E as pessoas vão falar. Cabe a você tomar a decisão. O que é que eu quero ouvir, né? As coisas negativas ou as positivas? Quem é que eu quero ouvir? Quem quer que eu fique parado onde estou? Ou aquela que quer me levar para um próximo nível? Que quer segurar na minha mão e quer me conduzir para uma trajetória de sucesso? Quem é que eu quero ouvir? O perdedor ou alguém que está vencendo? Alguém que não sabe o que quer ou alguém que tem as ferramentas, que sabe, não só sabe o que quer, como sabe conduzir outras pessoas aí também para esse próximo nível, com competência, com ferramentas, com técnicas que realmente façam sentido para você. E lembre-se, o seu óbvio pode ser um milagre de outra pessoa. E eu estou aqui. Eu vou estar, hoje é quarta, o Instagram não ajudou a trabalhar. Olha que bom conseguir chegar ao final da minha live, que maravilha, né? Foi maravilhoso. Essa live 01 dessa jornada de lives que eu vou fazer vai ser toda segunda-feira, porque o tema dessa minha jornada é despertar. É despertar, porque eu tenho justamente o objetivo de fazer com que você desperte e abra sua mente para descobrir, mulher, todo o potencial que você tem e descobrir o seu propósito para que você possa, fazer a grande virada do jogo da sua vida. Assim como eu já passei por muitas viradas do jogo da minha vida, cada etapa que nós passamos, cada momento que a gente faz uma decisão de ir a um próximo nível é uma virada. E é isso que eu vou fazer, e por isso que vai ser às segunda, 7h37, estarei aqui com você. E durante a semana tem novidade também, para que eu vou segurar na sua mão, para que você possa fazer essa grande virada no jogo da sua vida. E lá no meu canal do Telegram, eu tenho compartilhado muito conteúdo que vão te ajudar. Aqui a gente aborda determinados assuntos, e lá tem conteúdo diferenciados que irão lhe ajudar a passar por esse processo, para que você tome a decisão de ir para o próximo nível da sua vida. Vem comigo, te espero. Será em segunda-feira. Hoje eu consegui, tentei segunda, terça, não rolou, o Instagram não ajudou, mas hoje eu consegui, não desisti, hoje é quarta, ok? Mas os nossos encontros aqui serão toda segunda às 7h37. Vem comigo, te espero e vem para o meu canal do Telegram. Muito obrigada por você estar aqui e te encontro no próximo nível.
faça um excepcional dia.